Você se acha racional, mas vive repetindo os mesmos padrões financeiros que prometeu que não faria mais? Já percebeu que mesmo sabendo o que fazer com o dinheiro, existe uma força silenciosa que empurra você de volta para os mesmos padrões, como se fosse mais forte do que a sua razão? Hoje a gente vai entrar exatamente nesse ponto sério: as crenças, o foco e a energia emocional, as camadas profundas que realmente explicam por que alguns projetos financeiros avançam e outros sabotam você sem que você nem perceba. Esse é o episódio 47 e é o terceiro episódio da nossa série sobre o livro Quem Pensa Enriquece, mas olhando tudo pela lente das finanças comportamentais, porque o que muda a sua vida não é o conceito, é o comportamento que está atrás deste conceito. Eu sou Ana Mara Figa, consultora em finanças com foco em transformação financeira comportamental, e esse é o podcast Atrás do Número. Hoje nós vamos direto para aquilo que ninguém vê, mas que constrói ou destrói todos os seus resultados. Quero começar pela camada mais profunda, as crenças. Crença é aquela historinha sobre dinheiro que talvez você não escolheu, mas que ela te escolheu. Você não acorda e diz: hoje vou agir como alguém que acredita que o dinheiro é perigoso, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é mau. Mas você acaba agindo assim. Porque essa história, ela está rodando em um segundo plano. Ela está rodando nas suas crenças mais profundas. E quero te ajudar a mapear isso com 3 perguntas simples, mas que talvez não sejam tão confortáveis, para que você consiga entender qual é a crença mais profunda que está conduzindo o seu comportamento para um caminho que você não deseja. A primeira pergunta é: qual é a história sobre dinheiro que eu ouvi em casa? Pode ser que não tenha sido dito algo claramente sobre dinheiro, mas que você percebeu daqui a pouco um olhar desconfiado, uma situação que ficou desconfortável, algo que ficou sem jeito. Você percebia que naquele momento em que se falava sobre dinheiro, algo não ficava muito legal na sua casa. Ou daqui a pouco você pode ter ouvido mesmo algo muito direto, como: dinheiro não dá em árvore, quem tem dinheiro não entra na porta do céu, ou alguma frase assim não tão positiva referente ao dinheiro, ou algo mesmo transmitido no comportamento, como seus pais sempre discutindo por causa de dívidas, ou porque um gastava mais e o outro queria economizar. Então tente buscar na sua memória mais profunda qual é a história sobre o dinheiro que você ouviu na sua casa. E aí, comece a fazer o link de como essa história aparece nas minhas decisões hoje. Por exemplo, se você cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, pode ser que hoje você tenha comportamentos que estejam sendo coerentes com essa crença, como ganhando menos, evitando oportunidades que te fariam ganhar mais, desistindo daqueles projetos lá na reta final. Por quê? Porque inconscientemente ser próspero para você pode parecer errado. Comece a investigar qual é a história que aparece nas suas decisões hoje. Talvez seja muito superficial, você não consiga identificar, é necessário que você vá mais profundo. E a terceira perguntinha que eu quero deixar aqui para você: qual é a microevidência que você pode criar nesta semana para flexibilizar essa história que você conta para você mesmo? Microevidência é um comportamento mínimo que você vai começar a colocar em prática para desmontar essa crença, para que o teu cérebro consiga entender que há um outro caminho e não enfrentar essa crença que pode acabar até travando aí o teu comportamento, o teu cérebro. Por exemplo, se você tem a crença que dinheiro é sujo, uma microevidência, então um comportamento mínimo pode ser: eu celebro quando eu consigo pagar as minhas contas em dia. É pequenininho, mas é real, e começa a ensinar para o teu cérebro que o dinheiro, ele não é sujo, mas que ele vai te dar organização, vai te dar
tranquilidade. Você não controla as crenças, você as atualiza com evidências. E quando você começa a atualizar as suas crenças, algo muda imediatamente. A forma como você direciona a sua atenção. E a atenção é sempre seletiva. E se você não escolhe para onde que ela vai, alguém ou algo vai escolher por você. Pode ser a ansiedade, o medo, o impulso, ou até mesmo aqui nas redes sociais, o algoritmo que vai direcionar para onde é que vai a sua atenção. Então, uma perguntinha chave que pode te ajudar a entender neste momento como está a sua atenção é: o que eu recebo quando eu digo não agora? A resposta ela pode ser uma só, é ser coerente com o seu projeto, com onde você quer chegar. Porque toda vez que você diz não para algo agora, pode ser uma compra, um convite, uma compra parcelada, aquela proposta irrecusável, você está dizendo sim para quem você vai se tornar lá na frente, para o alcance do seu projeto. Então, quero sugerir uma técnica aqui, que seria a técnica do farol. Escolha um projeto financeiro, uma meta, pode ser por um mês ou por um trimestre, mas escolha um único só. E o restante ele vai ficar ali em modo manutenção, para que depois você vá avaliando. Então, por exemplo, você pode escolher: quero pagar uma dívida de R$1.000, quero fazer uma reserva de R$2.000, quero fechar esse mês, esse trimestre sem atrasar nenhuma conta, quero organizar esse mês a minha vida financeira. Quando você tem esse farol, fica muito mais fácil você dizer não para o que te afasta dele. E todos os dias, antes de começar o seu dia, olhe para esse seu farol e pense em uma escolha, uma decisão financeira naquele dia que vai te deixar mais perto do seu projeto. Pode ser adiar uma compra, renegociar algo que você precisa, automatizar um pagamento. Por exemplo, hoje eu vou automatizar a conta da água para evitar pagar juros, para evitar o esquecimento. Ou hoje eu vou adiar esta compra porque ela não é uma prioridade. Hoje eu vou renegociar essa dívida que está parada. Onde vai a sua atenção, vão os seus recursos. Só que a atenção sem energia não vai sustentar a mudança. E é aqui que a parte emocional entra. Energia emocional é combustível. Só que tem gente que tenta dirigir a mudança com o tanque vazio. Sempre que você sentir aquele impulso de validação, de status, comprar algo só para se sentir bem ou para mostrar para alguém o seu valor, você não precisa brigar com essa emoção, com essa sensação que você está tendo ali naquele momento. Você pode transformar isso. Por exemplo, veio aquele impulso de comprar algo para mostrar para você que você é importante, que você merece, que você trabalhou e por isso você merece, ou para mostrar para alguém que você pertence àquele meio, àquele grupo, aquele grupo de amigos, de trabalho. Então, o que você pode fazer naquele momento? Transformar essa energia, essa emoção, essa sensação em outra atividade. Substitua por 20 minutos de uma ação produtiva. Ao invés de fazer a compra, saia para caminhar. Tem uma médica que fala sobre neurociência, que ela recomenda muito que quando estamos com ansiedade, com os impulsos aflorados, que a gente vá caminhar, sair para caminhar, movimentar o corpo. Então faça 20 minutos de ação produtiva. Sai caminhar. Ana, não consigo sair para caminhar nesse momento, estou no meio do trabalho. Coloque uma meta de revisar uma planilha, de fazer uma negociação, de ajustar uma conta. Substitua aquele impulso por uma atividade, por uma ação produtiva. Vou organizar o meu orçamento, vou pensar sobre o meu orçamento, quais as ações práticas que eu vou fazer. Se o seu cérebro ainda não recebe essa
essa sensação do movimento, ele não percebe que você está se movimentando, isso não vai te aproximar do teu objetivo. Você não vai conseguir caminhar em direção ao seu projeto e você vai ser dominado por esse impulso, por essa emoção. É treinar, isso é treino. Muitas vezes eu ouço assim, mas a minha intuição diz que eu devo fazer tal coisa. Foi muito forte, foi mais forte que eu. Quando a intuição ela é boa, ela não grita, ela vai confirmar a sua ação. E a intuição, ela tem que ser treinada. Ela precisa concordar com aquilo que você está buscando viver. Ela precisa concordar, estar de acordo com o seu projeto, senão ela vai te colocar em riscos desnecessários. Se a sua intuição te manda fazer algo que vai contra aquilo que você quer realizar, que você quer chegar ao seu projeto de vida, vai contra os dados, contra os números que você está fazendo, contra o seu momento atual, contra o seu plano futuro, não é uma intuição, é uma ansiedade fantasiada. Então, antes de tomar uma decisão rápida, avalie, você tem os dados mínimos, as informações para tomar essa decisão. Isso está alinhado com aquele projeto que você colocou lá no início, para o mês, para o trimestre. Você consegue fazer isso sem colocar em risco todos os seus outros objetivos, os seus outros projetos? Se você respondeu sim para essas 3 perguntinhas, aí sim você segue. Caso contrário, pare, porque pode ser uma ansiedade fantasiada. A intuição boa respeita os seus limites. E agora vamos para uma parte prática, porque só refletir sem prática não vai transformar os seus números. Então pegue um papel e caneta ou abra as notas de bloco do seu celular e vamos construir uma dinâmica que você pode executar nos próximos 7 dias. Você vai começar escrevendo uma crença que você tem sobre o dinheiro. Pode ser uma crença antiga, uma crença recente, enfim, algo que você pensa sobre dinheiro. Por exemplo, você acredita, você tem a crença de que eu não consigo guardar dinheiro. Essa crença é muito forte, ela vem vindo com você desde a infância. Defina um experimento nesses 7 dias que gere uma evidência contrária a essa crença de eu não consigo guardar dinheiro. Comece guardando R$10 por dia. Nem que seja num envelopinho. Abra um envelope na sua casa e comece a guardar R$10 por dia. Ana, não consigo R$10, R$5, R$2, R$1. Não importa a quantidade, mas sim que você mantenha o comportamento. Ao final da semana, ao final desses 7 dias, registre o que mudou na sua sensação e no seu comportamento. Você se sentiu mais capaz? Você se sentiu mais leve? Você se sentiu mais confiante, mais eficiente? Escreva, registre o que você sentiu, qual foi o seu comportamento. E após, reescreva essa crença como uma regrinha. Coloque num post-it, no seu celular, em algo que você consiga visualizar. Por exemplo, eu guardo um pouco sempre, mesmo quando é pouco. Essa frase vai começar a virar o seu guia interno e assim você vai transmutando a sua crença. E eu espero que esse episódio tenha contribuído para você olhar para o que está atrás do seu número, para que você consiga viver uma vida financeira mais leve. Se esse episódio te ajudou, compartilha com quem precisa também de uma visão mais humana e prática sobre o dinheiro. E se você precisa de ajuda para aplicar tudo isso na sua vida financeira, é só me chamar através do link da bio no Instagram, que lá você encontra mais detalhes sobre a minha mentoria. Obrigada por estar comigo até aqui e nos vemos no próximo episódio do podcast Atrás do Número. Até lá!